Distribuição Swain Filmes. O filme que você está prestes a ver foi inteiramente pintado à mão por uma equipe de mais de 100 artistas. Domingo 27 de julho, Van Gogh, 37 anos, pintor holandês, residente em Anvers, atirou em si mesmo com um revólver no campo, mas apenas se feriu, retornando para o quarto dele, onde morreu 2 dias depois. Os eventos deste filme aconteceram 1 ano após a morte de Vincent Van Gogh. A viagem começa em Arles, 1891. Só podemos falar através das nossas pinturas, de coração aberto. Com amor, Van Gogh. Versão brasileira Lex. Olha só. Esse brigão. Aquele rapaz novamente criando confusão aqui. Ele sempre faz isso. Eu não acredito nisso. Todo dia ele arruma confusão. Isso precisa acabar. Esse rapaz precisa realmente aprender a como se comportar. Ele sabe apanhar, hein? Pronto, o show acabou. Vão indo. O que está acontecendo aqui? Senhor... Era com o jovem Armand que vi você brigando? Sim, senhor. E por quê? Por causa do ruivo maluco, aquele pintor que o senhor conhecia. Sério? Ele deixou cair isso, senhor. Vamos tomar mais um vinho, vai. Vamos lá. Tô com...
Eu resolvo isso. À vontade, soldado. Causando problemas de novo. Deixou cair a sua carta lá fora. Não é a minha carta. É do Vincent. Sr. Theo Van Gogh é o irmão de Vincent, não é? Sim. Vincent deixou para trás. O antigo senhorio dele, Gino, estava limpando o quarto e a encontrou. Então ele deu ao meu pai, que ordenou que eu a entregasse. Como se fosse meu trabalho. Meu trabalho é forjar metais. E não entregar cartas. Ah, sirva-se. Fique à vontade. Bom, ele não precisa disso, não é? Eu que não sou. Não entendo por que entregar a carta de um homem morto. Seu pai só quer demonstrar respeito. E para quê? O que ninguém jamais fez por nós? Fazendo a minha família ser odiada quando meu pai se recusou a assinar aquela petição. Para expulsá-lo da cidade. Eu assinei. Ele era mesmo um louco. Não era. Ele era um homem interessante. As coisas só ficaram estranhas quando aquele amigo dele, Gauguin, chegou. Vincent estava todo entusiasmado para a Casa Amarela dele se tornar um albergue para pintores. E Gauguin seria o mestre. Onde está? Onde está a cadeira? Ah, sim. Perfeito. E quando ele finalmente chegou, rapidamente os grandes amigos se tornaram inimigos mortais. Eu não aguento mais você. Eu vou embora daqui antes de quebrar o seu pescoço. Eu não aguento mais você. Não, você não pode ir. Não pode ir. Fique calmo, Vincent. Quem imaginaria isso? Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Não, mas eu falei isso. Olá, Gabi. Olá, Vincent. Eu trouxe um presente pra você. Andou brigando? Cuide bem disso. Claro, docinho. Vou pensar no seu caso. Sujeito interessante. Não é como eu me lembro dele. Calma, senhor. Fique calmo. Eu estou aqui. Não, melhor não subir. Aquele Ele vai maluco ficar bem. arrancou a própria orelha e costurou de volta, não? Não, ele tá ajudando. Entendi, é um maluco bêbado ajudando o outro. Parem com isso! Parem com isso! Parem com isso! Parem de brigar agora! Então, meu velho amigo, o que você me Essa é uma conta coisa de bastante novidades essa diferente. noite? Está tudo bem com a sua família? Exatamente. Boa noite, senhores. Viram o meu filho? Ah, senhor Roland. Sim, você vai encontrá-lo ali dentro. Ele deveria estar no trem para Paris. Não me parece que ele esteja planejando ir a qualquer lugar agora. Logo veremos sobre isso. Ele está em apuros. É, o garoto procurou por isso. Boa noite, Joseph. Traz pra cá. Eu acho que eu já bebi demais. Tudo bem. Por que não postou a carta? Eu postei. A carta foi devolvida como não entregue. Se o seu serviço postal não pôde encontrá-lo, o que te faz pensar que eu posso? Use a iniciativa, filho. Um importante cavalheiro como o Sr. Theo Van Gogh. Pergunte por aí. Mas o que eu vou dizer quando encontrá-lo?
É habitual começar com lamento por sua perda. Agora tem que ficar sóbrio. Não, eu não posso ir. É tarde demais. Você vai transmitir condolências da minha parte, da sua mãe e do seu irmão. Ah! E não se esqueça da pequena Marcela. Ela também era amiga dele. Ela tinha 10 meses. Bebês são como animais, filho. Eles podem saber o coração de um homem apenas com o olhar. Claro que podem. Eles são menos inconstantes do que os adultos. Basta ver o Ginot. Ele pegou dinheiro de Vincent com um sorriso no rosto durante um ano inteiro e em seguida assina uma petição condenando ele. Ei, lembre-se, diga que Ginot tinha a carta há 2 anos. Não quero que o Sr. Tell pense que foi negligência nossa. Diga que Ginot nem se preocupou em entregá-la para mim até ele saber que Vincent tinha... Se matado? Por que acha que isso é tão difícil de acreditar? Você viu o que aconteceu aqui? Ele teve um colapso. Isso acontece com as pessoas. Quando são fracas. Viva mais tempo. E você vai ver. A vida pode derrubar até o mais forte. Depois da orelha, ninguém deu uma chance para ele. É, isso mesmo. Até as crianças o atormentavam. Isso mesmo. Sai daí, seu louco! É isso aí, vai embora! Vai embora daqui, vai! Vai embora, vai! Aí, acerta ele, vai, acerta ele! Toma! Sai daqui, sai! Eu chamo ele de fraco. Deixou crianças atormentá-lo até me enlouquecer. E os vizinhos. E a polícia. E o prefeito e toda a cidade. Contra um homem doente. Ele mesmo se internou em Saint-Rémy para melhorar e ele melhorou. Ele foi dispensado, curado. Não quer dizer que ele ficou curado, não é? Eu me sinto completamente calmo e em um estado normal. Foi o que ele me escreveu. 6 semanas antes de morrer. Como um homem que está completamente calmo se torna um suicida em 6 semanas. É triste. Eu entendo, mas... que bem vai fazer entregar aquela carta agora? Eu vou marcar então uma reunião com os... Eles eram muito próximos. Pode ser. Vincent escrevia para o irmão todos os dias. Quanto você vai pedir? Eu sei, era eu quem coletava as cartas. Se dependesse de mim, eu iria querer. Deus me livre. Se fosse você que tivesse morrido e houvesse uma carta que tinha enviado para mim, eu iria querer. Você não ia querer? Se fosse eu.
Soube que era fornecedor de tintas do Vincent. Então eu pensei que poderia conhecer o Theo. Precisamos de uma bebida. Um conhaque. Sente-se. Ele não estava no endereço que temos. O cara lhe disse que você poderia saber. Receio que você nunca vai entregar essa carta a Theo Van Gogh. Ah, entendo. Bom, e por quê? 2 corações. Uma somente. Isso é o que Vincent me disse. Talvez seja assim mesmo, porque depois da morte de Vincent, o Theo entrou em declínio acentuado. Alguma coisa, amor? Ele estava mal antes, Não fique. mas a morte de Vincent acabou com ele. Theo, na verdade, esteve com Vincent o dia inteiro no final. Mas Vincent insistiu que eles passassem o tempo discutindo a vida, não a morte. E não teve um bilhete suicida. Permanece um mistério. E Theo ficou se perguntando por quê. 6 meses depois de enterrarmos Vincent, Theo também morreu. Nossa, os 2 se foram. E como o Vincent morreu? Ele atirou em si mesmo, nos campos acima de Auvers. Armou o cavalete fazendo o que amava, pintando até o fim. E você sabe por quê? Não. Theo achava que a infelicidade de Vincent remetia à infância. Ele tentou muito se ajustar àquela família. Mas nunca teve sucesso nisso. Vincent me disse que era o mais velho, mas não o primogênito. Havia outro Vincent, um irmão mais velho ainda vivo. Para ele, o garoto era o Vincent perfeito. O que ele não era aos olhos da mãe. Ele lutou para ser o que eles queriam que ele fosse. Ele juntou-se à galeria de arte do seu tio e foi jogado fora em desgraça. Ele tentou a profissão do pai, a igreja, mas os exames para ser pastor foram muito difíceis para ele. Então ele conseguiu um emprego como missionário, mas conseguiu ser despedido também. Outro beco sem saída. Mas Theo acreditava nele. E que se Vincent lutasse por si mesmo, ele iria lutar ao lado dele. E foi isso. Vincent pegou um pincel pela primeira vez com 28 anos. E com o apoio de Theo, nada iria pará-lo. E aí, o que aconteceu depois? Aconteceu Paris. Ele veio aqui, claro, e todos vieram. Todos fizeram isso. Monet, Toulouse, Signac, Bernard, Manet. Todos. Porque tudo que acontece na arte acontece aqui. E onde todos eles compram suas tintas, Ferré Tanguy, é claro. Por que não? Por que nos resta? Um brinde. Uma garrafa. Eu pago essa aqui. Olhe para mim. Sempre desenhando. O que é isso? O que é o caminho? Me devolve isso aqui.
Para muitos artistas, Paris é o destino final. Mas não para ele. Foi uma parada para aprender o que precisava aprender. Então ele saiu em busca de seu próprio caminho. Não pode ser, não pode. Eu o vi mais uma vez depois de 2 anos. Ele estava calmo. Muito obrigado. Mas seguro. Se cuide. E eu pensei, esse é um homem que no final da história vai se dar bem, com sua estrela finalmente subindo. A revolução dele venceu. Então foi chocante estar diante do caixão de Vincent apenas 6 semanas mais tarde. Muito triste. Para muitos, ele morreu um mártir da arte. Mas para mim é estranho. Por quê? Em apenas 8 anos, ele tinha passado de amador para um artista de influência inacreditável. Monet o declarou a estrela brilhante da Feira dos Artistas Independentes. Ele estava curado e, de acordo com o médico dele, Dr. Gachet, que cuidou de Vincent em Anvers. Eu o conheci no enterro. Havia poucos artistas de Paris. E ele... Você pensaria que ele era irmão de Vincent. Foi quem fez o discurso e chorou o tempo inteiro. E 1 hora depois ele estava lá tirando as melhores pinturas de Vincent da parede como se fossem dele. E eram o pagamento do tratamento de Vincent. Achei estranho o médico ter plena confiança do Theo. Parece que ele ainda é próximo da família Van Gogh. Pergunte a ele por que Vincent se matou. É o meu pai que quer saber o porquê. Eu só quero entregar esta carta para ele. Agora os Van Gogh são fantasmas em Paris. Receio que você tenha que levar essa carta de volta para seu pai. Com as minhas condolências. Querido pai, parece que eu vou continuar a minha jornada. Eu preciso encontrar um novo destinatário, porque infelizmente o Theo está morto. Há um médico que acredito ser a pessoa a quem confiar a carta. Então eu vou para Anvers. Invente uma desculpa para o meu chefe. Bom dia, senhora. Sim? Estou aqui para ver o Dr. Gachet. Mesmo? Por acaso tem hora marcada? Não. Eu tenho uma carta de Vincent Van Gogh, um amigo do meu pai de Arles. Está com ela? Você sabe que ele faleceu, não é? Eu sei. O doutor está em Paris. Ele só voltará amanhã. Eu vou garantir que o doutor receba a carta. Não, eu preciso entregá-la pessoalmente. Tenho que fazer perguntas ao doutor sobre Vincent. Bom, posso lhe falar sobre ele. Ele era mau. Essa é uma opinião médica? Eu poderia dizer à primeira vista que terminaria mal. Ele tinha estes Olá, senhora. olhos confusos.
no qual havia algo insano. Por favor, teria um... Algo em que você não ousou olhar. Sim, temos um quarto. Entre, por favor. Sim, senhor. Venha Sim, comigo. senhor. Nada foi o mesmo desde que ele veio aqui. Pode entregar a sua mensagem. Entregarei ao doutor. Aonde vai ficar hospedado? Onde o Vincent residia? Ah, no Ravu? É lá que vai me encontrar. Não pode ficar lá. É uma espelunca. O doutor o colocou em um lugar apropriado. Bem melhor que aquela espelunca. Ainda assim, é lá que vou me hospedar. Não vai agitar as coisas por aqui, não é? Já tivemos bastante gente chorando por causa daquele doido nesta vila. Procurando alguma coisa? Procurando pelo dono. Tá falando com ela. Você é a dona? Bom, meus pais, mas estão visitando minhas tias, então eu acho que nos próximos 2 dias eu sou a proprietária. É um belo vestido. Bem adequado para uma proprietária. Não posso usá-lo com frequência quando meu pai está aqui. Ele sempre tem tarefas para mim. Eu sei como é isso. Deseja alguma coisa? Eu não recusaria um café quente. Então, o que traz você a Alvers? Um amigo do meu pai, Vincent Van Gogh. Descobrimos que ele se matou. Ele ficou aqui. Eu sei. Estava aqui quando aconteceu? Foi horrível. Sirvo o jantar dos locatários às 7. E ele não estava lá. Chegou mais tarde. Saúde. Mas algo estava muito errado. Vincent! Vincent! Está bem, senhor? Meu pai foi falar com ele. O senhor está bem? Meu Deus. O que o senhor fez? Eu tentei me matar. O Dr. Gachet foi chamado. Não disse nenhuma palavra para Vincent. Os dois apenas se olharam como 2 lobos raivosos. E Vincent estava deitado nessa cama com uma bala na barriga, gritando de dor, perguntando quando alguém iria remover a bala. E o Dr. Gachet é um médico militar. Quer dizer, ele devia saber remover uma bala. Ele não fez nada. Simplesmente decidiu que o caso estava sem esperança e partiu na manhã seguinte. Rumores sobre Vincent tinham se espalhado por toda a cidade. E às 8 horas, o policial Rigaldon bate à porta. O que está fazendo? Não pode deixar o homem em paz? Não vê que ele não está bem? Apenas sendo minucioso, Sr. Ravu. Apenas isso. Onde está a arma? Não faço ideia. Não faz ideia. Meu pai o mandou embora. Segundo ele, Rigaldon é a última pessoa que o moribundo deve ver. O Sr. Tel veio à tarde e entrou gritando: "O que aconteceu? Como?" Isso foi a coisa mais terrível, não é? Ninguém realmente sabia. Até então, ele era normal e calmo. E eu, sinceramente, pensei que tudo ia ficar bem. Se ao menos eu tivesse sido um deles. Mas, ao cair da noite, ele foi ficando febril e mais fraco.
E por volta de 1h30, Theo desceu as escadas. E todos sabiam que tinha acabado. Vincent estava morto. O que você acha que aconteceu? Percebeu alguma coisa? Ele era feliz. Eu honestamente achei que era. Sabe que o Dr. Gachet tentou levá-lo para ficar em outro lugar? Mas não. E nós gostamos de nossa casa. Não! Não faz isso! Vai estragar o vestido que tanto gosta. Vai se desarrumar toda. O senhor quer um quarto? Depende do custo. Pode entrar. Quanto custa o quarto? Depende do quarto. Outro estrangeiro. Outro estrangeiro. Ele gostou de nós. E nós gostamos dele. Era um homem simpático. Certo. Você não gosta dele? Não, é que eu... Ele podia fazer coisas incomuns quando estava pintando, mas fora isso, ele era normal. Incomum como? Ah, no primeiro dia dele, eu me lembro porque foi um dia como hoje. Com uma grande tempestade. Proteja-se. Todo mundo correndo em busca de abrigo e eu ouvi. Ele estava lá na chuva, em seu terno. E eu pensei, deve ser a primeira emoção do dia, mas... Não. Ele sempre foi assim. Sempre pintando, dia sim, dia não, sem se importar com o tempo. Me disseram que ele era muito amigo do doutor. O quê, Dr. Gachet? Não, eu não diria isso. Pelo menos não aparentava. Mas definitivamente era ligado ao irmão. A julgar pelo montante de cartas. Ah, eu sei. O meu pai é carteiro. Ah, então você sabe. Ficava imaginando quando ele dormia. Pintava o dia todo e escrevia essas cartas longas. Sempre lendo esses livros grossos. Acho que você poderia dizer que ele era bem organizado. Vincent? Sim, poderia acertar o relógio por ele. Pintava das 8 às 5. Parecia que tinha um emprego normal. Foi para todo lado. Chapoval, os campos, o bosque, o rio. Ele realmente gostou do rio. Fale com o barqueiro. Cuidado onde pisa. Ele vai te dizer. Opa. Divirtam-se, senhoras. Tchau. Armand Roland, amigo do falecido Vincent Van Gogh. Muito prazer. Ouvi dizer que ele gostava de andar de barco pelo rio. Vincent, sim. Ele costumava vir aqui, mesmo antes do amanhecer, para apanhar algum tipo especial de luz. Eu não sei muito sobre captura de luz, mas eu sei que você pode ficar observando a vida que tem por aqui, se é que me entende. É bom saber. Ele não falava muito. Geralmente ficava sentado, olhando tudo. Às vezes pintando. Teve uma vez que só havia nós dois, eu pescando e ele pintando. Mas, só que nada foi pacífico. Ele fazia todos os tipos de som enquanto pintava, ofegando como um motor a vapor. E então, de repente, silêncio total. E ele parecia tão feliz vendo esse corvo que foi chegando mais perto. E ele nem se importou que o corvo roubou o almoço dele. E pensei comigo mesmo quão solitário esse homem é, que até mesmo um corvo ladrão ilumina o dia dele. Mais tarde, naquele verão, ele ficava com esses meninos ricos que davam grandes festas nos barcos a passeio. Estavam sempre com garotas. Ariscas, se é que me entende. Sim, podemos fazer por dinheiro. Quanto quer? Vincent parecia tímido ao lado delas. Ele nunca teve muita sorte com as mulheres. É o que pensa. Ele veio aqui com a filha do Gachet. Eu vi ela. É linda. Parece até uma boneca de porcelana. Isso mesmo. E bem quieta.
Trabalho nesta vila desde antes do Garché se mudar para cá e nunca troquei uma palavra com ela. Venha. E, no entanto, ela e Vincent, eles conversavam bastante. Como se um falar com o outro fosse a coisa mais excitante da vida. Tudo que eu podia ver era o seu pé. Só Deus sabe o que ela viu nele. Ele deveria ter o dobro da idade dela e, ao lado dela, ele parecia um vagabundo. E você acha que tinha alguma coisa acontecendo? Eles estavam aqui para pintar. Mas eles levaram um barco. Casais costumam fazer isso. Mas vou lhe dizer uma coisa. Vincent parece um cara direito. Então ele vem com uma garota que... acho que foi demais para ele. A próxima coisa que eu ouço é que suicidou-se. Devia falar com ela. Não sei se a governanta deles me permitiria. Aquela mulher... ela passa as tardes na igreja. Ela é uma espécie de diretora lá. Ela não me deixa entrar. Toma, deve estar com sede. É de graça. Muita gentileza sua. O seu pai não vai se importar? Ele não está aqui para se importar. Vamos fazer assim. Eu aceito se me deixar pagar um para você. Vocês estão prontos para ver isso? Ah, eu quero ver. Eu vou fazer uma mágica. É claro que sou eu que estou ganhando. Eu sou o melhor. Eu queria saber... Vincent e Marguerite eram amigos? O barqueiro disse que eles eram amigos. Isso explicaria porque ela leva flores ao túmulo dele todos os dias. E pode explicar essa grande discussão entre ele e o doutor. Que discussão? Mais de uma pessoa viu Vincent deixar a casa do médico e bater com tanta força o portão que, por um milagre, não entortou as dobradiças. E a governanta me disse que o Dr. Garché tinha proibido Vincent de ver a filha dele. O Dr. Garché era muito protetor da filha. Ele não queria que... Aonde você vai? Para a igreja. Deus te abençoe. Ah, que bom, está honrando a Deus. Não como seu amigo. Olha, amigo do meu pai. Sabia que o Vincent fez ato ímpio no domingo? Não é a metade disso. Eu o vi naquele dia. Eu estava vindo para a igreja. Rindo e brincando com o secretin. Eles bebiam, rindo de Deus. Sabendo o que ele ia fazer no dia de Deus. E quando eu penso que ele fez o pobre médico passar, marchando com o irmão dele como se fossem a realeza, como se fosse o seu jardim com os seus convidados. Bem, o irmão dele parecia bem vestido. Ele parecia que cairia morto a qualquer momento. Dava para ver a febre nos olhos dele. Logo de cara. E o grande artista de sempre. Sempre de mau humor. Devorando a nossa comida. Fazendo bagunça nos cantos. Bem, não podemos deixar o senhor esperando. Bem que perguntei quanto tempo levaria para você voltar. Ele pintou você, não foi? Então, por que está aqui? Onde mais eu estaria? Eu não sei. Vamos ver. Velejando ao redor do mundo? Pegando um ladrão? Conversando com uma garota bonita? Porque eu quero fazer alguma coisa para Vincent. Pode fazer muita coisa por ele agora que ele está morto.
Me disseram que você leva flores ao túmulo dele todos os dias. Isso não é fazer algo para o Vincent? Mesmo que ele esteja morto? Ah, isso? Só faço isso por respeito. Ele era um grande artista e gostava de flores. Mesmo assim, parece ser muito amável da sua parte. Vocês devem ter sido muito amigos. Não como está insinuando. Ele estava aqui para ver o meu pai. Ele era o médico dele e ele se tornou seu amigo. Isso não me surpreendeu. Ambos eram artistas, gostavam dos mesmos pintores. Eles se entenderam. Quando o papai convidou o irmão de Vincent e sua família para o almoço de domingo, Vincent brincou dizendo que meu pai era o terceiro irmão. Felicidade a todos. Então foi como uma grande família. Ele pintava aqui algumas vezes. Mais uma vez. Fazia parte do tratamento que meu pai recomendou. Isso. Aí mesmo. Mas não socializávamos. Então quando você foi para o Rio, isso não era socializar? O Rio? O barqueiro disse que estavam juntos. Disse que parecia que se conheciam muito bem. As pessoas pensam que elas veem todo tipo de coisas nessa aldeia. Deve ter sido outra garota. Já disse que mal o conhecia. Ele estava aqui por causa do meu pai. Eles eram ligados, eles concordavam em tudo. Tudo? Sério? A filha de Ravu disse que Vincent e o Dr. Gachet discutiram. Meu Deus, anda realmente bisbilhotando. Não ligo para fofocas da vila. Ela disse que as pessoas viram Vincent sair furioso daqui não muito tempo antes da morte dele. E seu pai estava correndo atrás dele. E daí? Você acha que houve alguma discussão com o meu pai e por isso Vincent está morto? Acha que é culpa do meu pai, não é? Não, eu não disse isso. Seria melhor se fosse embora agora. Tenha um bom dia. Obrigada. Noite movimentada? Nem tanto. Aqui Como está o seu pai, senhorita Adeline? Ele está bem, obrigada. Precisa de mais alguma coisa? Não, tudo bem, obrigado. Que bom. Ocupada demais para não ter que falar comigo. Se começarmos a beber, vou pensar em quando vai se levantar para outro lugar mais importante. Engraçado isso. Você me deu uma ótima ideia. A ideia de confrontar Marguerite Gachet. Fugiu para ficar com a senhora da mansão? E o que aconteceu por lá? Ela me disse que não conhecia o Vincent. Disse também que mal trocou algumas palavras formais com ele. Eu falei para não acreditar em uma palavra do que ela disse. Me lembro quando Vincent se mudou. As pessoas perguntavam se ele era parente de Gachet. Talvez fossem semelhantes no exterior. Olha. Tinham o mesmo cabelo ruivo. Está maravilhosa. E o mesmo olhar triste. Eu nunca vi nada igual. Mas por dentro eram giz e queijo. Vincent não era snob como Gachet. Ele era muito educado e gentil. Olá, Germaine. Vem cá. Então, o que vamos desenhar esta noite? Um frango, por favor. Talvez dizendo alguma coisa. Certo, um frango. Pernas magras, como você. Uma cauda. Germaine, o que está fazendo fora da cama? Ela não me atrapalha em nada. Vamos, hora de ir pra cama. Ela não dá problema. Eu sei, eu sei. Eu
quero minha ofrenda de volta. Marguerite disse que o irmão veio aqui. Você o conheceu? Não. Mas ouvi dizer que ele veio a convite do Gachet. Vincent vivia dizendo que ele poderia vir, verificando se tínhamos quartos nos fins de semana. Mas eles nunca vieram. Então Vincent vinha visitá-lo sempre? Não. Você sabe, ele passava horas escrevendo aquelas cartas ao irmão. Ele poderia ter vindo de trem. Ah, não, ele foi uma vez. Ele disse que o irmão caçula estava doente. Mas não acho que a visita tenha sido boa. Por que não? As toalhas de chá. Ele disse que as telas eram muito caras. Mas... E agora ele só ia pintar sobre estes trapos velhos. Ele pintou flores bonitas, mas não acho que meu pai tenha ficado satisfeito. Mas o que o irmão tem a ver com toalhas de chá? Eu acho que discutiram por causa de dinheiro. Porque foi o irmão que comprou as coisas de pintura de Vincent. Eu sei, por causa da última carta que ele enviou. Adeline, espere. Ele me entregou um dia antes de se matar. Disse que era urgente. E eu perguntei se havia algo errado. Ele disse que iria ficar sem tintas e tinha feito uma grande encomenda porque tinha muitas pinturas planejadas. Você não acha isso estranho? Fazer um grande pedido para o irmão se o dinheiro era um problema entre eles e depois se matar no dia seguinte? Depende, você sabe. Equilibrado como ele era. Parecia tudo bem com ele. Isto é, deve ter acontecido algo muito repentino para ele perder o equilíbrio. Como o quê? Não sei o que exatamente. Tenho certeza que tem a ver com Gachet. Você se lembra do que lhe falei sobre o primeiro dia dele? Essa carta é deles. Olha, eu não posso ler a carta de outra pessoa. A menos que esteja aberta. Meu pai está me mandando algum dinheiro. Vou abrir uma conta para você e pode acertar quando o dinheiro chegar. Muita gentileza sua. Aqui é onde ele morava? E onde ele morreu? Queridos Tel e Joe, aqui realmente é muito bonito. E agora vejo o melhor do norte devido à minha viagem ao sul. Vai pintar mesmo com esse tempo? Estou trabalhando em algumas telas. Espero que vá de alguma forma recuperar os custos da minha estadia. O Dr. Gachet é excêntrico. Não sei como ele pensa que pode me curar quando ele parece pelo menos tão doente quanto eu. No entanto, ainda acho que o que eu tenho é principalmente uma doença do sul. E que o retorno aqui será suficiente para dissipar a coisa toda. O fato é... Os dias parecem... Como dizer... Parecem semanas. Os dias parecem semanas para mim. Eu ficaria feliz se você viesse me visitar num domingo com a família. Esperando de coração aberto. Com amor, Vincent.
Mas... Oi. Ei! Vem aqui! Querido pai, eu ainda estou esperando para ver o médico. Poderia ter apenas dado a carta para a governanta ou para a filha dele. Mas alguma coisa aconteceu com Vincent naquela casa. Eu sinto isso. Quero perguntar ao doutor sobre isso. Decidi seguir os rastros do caminho que Vincent fez com o cavalete dele naquele dia. Tudo que eu ouvi não faz sentido. E coisas estranhas estão acontecendo comigo também. Mas não se preocupe. Nada que eu não possa resolver. As pessoas aqui estão no limite sobre Vincent e sobre o que aconteceu com ele. Todo mundo tem uma história diferente. Tanguy, o fornecedor de tintas, diz que Vincent se matou nos campos. Assim como a garota da pousada. Parece um longo caminho para ele ter feito com uma ferida mortal. E fico me perguntando, se ele queria se matar, por que ele simplesmente não pegou a arma e terminou o trabalho? Ele mudou de ideia? Ele queria viver? Olha, eu posso ver você. Era você a noite passada, não era? Ah, de novo não. Posso ajudá-lo? Se puder me dizer onde encontrar um garoto de aparência engraçada e com muito cabelo, quero torcer o pescoço dele. Ah, deve ser o meu sobrinho, me desculpe. Ele é muito simplório. Por favor, não se incomode com ele. Ele é inofensivo. Ele estava me seguindo. Ontem e hoje. Não, é do feitio dele. Fez alguma coisa com ele? Não, eu só estou entregando uma carta para um amigo meu, Vincent Van Gogh. Ah, o pintor, sim. Estrangeiro, o ruivo. É, ele mesmo. Então está explicado. O que está explicado? Aqui. Cidra? Acho que vou aceitar. É o trabalho da sede. No dia que o pintor se feriu, ouvimos um tiro vindo do celeiro. Agora o meu sobrinho, ele pensa que é assombrado. Mas Vincent tentou suicídio nos campos. Bem, isso é o que algumas pessoas dizem. Mas eu nunca conheci uma pessoa que tenha visto ele lá. A polícia procurou as coisas dele e não encontraram nada. Nem a arma, nem o seu material de pintura. E quem roubaria esse tipo de coisa? Então você acha que ele se suicidou? Aqui? No celeiro? Não estou dizendo nada. Só ouvimos o tiro. E por que você não entrou e olhou? Ah, poderia ter sido qualquer coisa. Crianças atirando em ratos. Não, foi só no dia seguinte que soubemos que ele tinha sido baleado. E eu fui olhar e não havia nada. Se ele se suicidou aqui, como você não viu as coisas dele? Ah, essa não é a questão.
Não que ele estivesse no estado que poderia se mover. Mas por que ninguém mais mexeu nele? Hã? Oh, boa tarde, Sr. Roland. Que bom que você me poupou a viagem até aquele lugar. O doutor me mandou para lhe dizer que ele pode vê-lo amanhã. Passe a qualquer hora. Olha, eu estava pensando... O que você disse sobre o Vincent rindo ao redor e bebendo com os rapazes no dia da morte dele? Onde é que foi isso? Bem, foi bem aqui. Exatamente aqui. Ele ficava sempre rabiscando e rabiscando. Então a arma deveria estar com ele, não é? Sim, acho que deveria estar. Bem, poderia estar entre suas tintas. Ele não ia querer ficar mostrando ela, certo? Onde você acha que ele a conseguiu? A filha de Ravu diz que Gachette foi militar. Tem uma arma, eu acho. Você acha que ele poderia ter tirado do seu lugar? A não ser que ele colocou de volta depois. O doutor tem uma arma no gabinete dele. Eu limpo lá todas as tardes. Sempre esteve lá. De qualquer forma, todo mundo sabe que a arma do velho Ravu fica embaixo do balcão. Uma pistola pequena e não está mais lá. Bem, vejo você amanhã. Você saiu cedo? Dia longo. Trabalho da sede. E você foi matar a sede, creio eu. Hoje mencionaram que jovens andavam com o Vincent. Ah, deve ser os Secoitans, mas não vai encontrá-los aqui. Estão em Paris. Muitas vezes brincavam com Vincent, especialmente o René. Mas René também foi longe demais. O pobre Vincent quase desmaiou. Mas em seguida René lhe comprou uma bebida. Foi assim, sempre pagando a conta e pagando bebidas para as pessoas. Também disseram que o Vincent pegou a arma da sua casa. O quê? Quem te disse isso? Não temos uma arma. A governanta de Gachette me disse que vocês tinham. Não. Papai já teve uma, mas achou que não precisaria aqui em Alvers, então vendeu. Antes de Vincent ser baleado? Sim, não tínhamos na época. E não vai espalhando essa fofoca por aí. Chegou isso para você. Diz que perdeu seu emprego. Então, você não é bom para crédito. Há espaço para mais um na sua fogueira? Parece que você teve um dia e tanto. A garota Ravu me privou de um teto por esta noite. Toma. Isso vai te aquecer. Agora isso é algo diferente. É receita própria. Então, por que a menina Ravu expulsou você? Porque eu disse que talvez Vincent tenha recebido a arma deles. Não. O velho Ravu vendeu a arma para René. Todo mundo sabe disso. Ele queria para o traje estúpido de cowboy. Ele corria por aí, enfiando ela na cara das pessoas, fingindo que estava no Velho Oeste. Bons clientes, mas eles são maus. Principalmente o mais novo. Vincent estava sendo cavalheiro com as meninas. Me diga. E René ficava caçoando. Meninas, não se incomodem com ele. Ele cortou o pênis e também a própria orelha. Elas são minhas, elas são minhas. Gaston, por favor. Opa. Eu daria uma surra se ele tivesse dito isso pra mim. Então por que não o fez? Não era da minha conta. Não era minha luta. Mas por que não a tornou sua luta? Se eu dissesse o que eu queria para todos, eu não teria mais clientes.
Ei, não, você não... Eu poderia ter usado. Você poderia ter dito algo para os meninos. Não viu que eles praticaram bullying com Vincent? Eu já disse a você que Vincent estava andando com ele. Se ele não queria estar lá, poderia ter se levantado e saído. Talvez ele continuava com eles porque René sempre pagava a conta. Ou ele só se sentia solitário e gostava de estar perto de jovens que estavam se divertindo. Isso não era da minha conta. Não, você já bebeu bastante. Muito amigável da sua parte. Virando as costas, como fez com o Vincent. Ah, e o que você fez pra ele? Hã? Eu não ouvi você me dizer isso. Você foi um grande amigo. Eu nunca disse que eu era. Aí está. Obrigado. E aí? Quem é ele? Parece até um engomadinho vestido assim. O que ele tá olhando aí? Olha só quem está chegando. O idiota. Olha só. Então... Aê, garoto idiota! Quem é que deu a luz a isso, hein? Muito bem. Cuidado. O garoto da Nancy tá vindo. Tudo bem, é o filho da Nancy. Vai! Pega ele! A minha cabeça. Eu não fiz isso. Não. Eu me meti na briga. Eu não me lembro. Eu acho que eu estava bêbado. Você acha? Olha, se eu causei qualquer prejuízo, eu... Causou danos ao orgulho de alguns, só isso. Eu soube que você defendeu a honra de nosso idiota. Iam bater nele. Eles tiveram o que mereciam. Mas você não precisava bater em mim quando eu cheguei para pôr ordem na bagunça. Me desculpa. Você é o cara que está fazendo perguntas sobre o holandês que se matou? Sou. Ele era amigo do meu pai. Bom, você sabia que o meu pai é um carteiro? Estranha companhia para um homem respeitável como um carteiro, senhor. Não, realmente. Vincent gerava mais cartas do que a prefeitura. Foi, digamos, de uma relação de negócios. Então, que tipo de negócios você tem aqui? Bom, eu tenho uma consulta com o Dr. Gachet para falar sobre o Vincent. Eu estava de olho nele desde o início. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu vou dar uma olhada por aí. Então, quando eu chego em uma manhã de segunda-feira e ouço que ele tinha se suicidado, não me surpreendi. Você está aqui. Como está o Sr. Vincent? Está melhor? Mas ele me disse o que eu queria saber. Isso é bom. Que ele tentaria se matar e não deixaria ninguém levar a culpa. Melhor ainda. Como se eu culpasse alguém pelo seu crime. Acho que deveríamos deixá-lo em paz. Eu também acho. Me causou problemas mesmo depois de morto. O Dr. Mazerri continuou me chateando para apresentar o relatório dele, mesmo sabendo que eu já tinha o de Gachet. Quem é o Dr. Mazerri? Dr. Mazerri? Sim. Normalmente eu nunca mandaria um relatório, afinal esse era caso do Gachet. Então eu li que o paciente morreu 2 dias depois no quarto dele. Eu senti que deveria investigar. Perguntei ao paciente como aconteceu. Ele disse que iria se matar. Eu sabia que não iria,
Podia dizer vendo o ferimento dele. Os suicidas atiram na própria cabeça. Ou na têmpora ou na boca. Se não, no coração, mas não no estômago. Eu já estava desconfiado. O ferimento de bala não poderia... vamos, fica de pé, levante-se, vamos. Olha, deixe-me mostrar, tá bom? Isso mesmo. Agora fica assim, agora baixa assim, agora... Viu? Pronto. Vê que é um ângulo muito baixo? Para aqui. Ele teria que ter disparado a arma com o dedo estendido. Vai, estenda o seu dedo. Simplesmente estenda seu dedo. Vamos. Percebeu? Bem, de qualquer caso, se você disparar uma bala queima-roupa, ela vai atravessar o seu corpo. Nem sempre, mas tem chance. Então, se não atravessar, então a arma deveria estar mais para trás. Mais ou menos aqui. Bang! Viu? Entendo. Entendo. Isso. Provavelmente foi baleado. Se não é o pugilista de Provence, eu devia estar com medo? Pensei que não ligava para fofocas do vilarejo. Não ligo. É por isso que estou aqui agora. Isto é para você. Você deve estar sabendo também que me colocaram para fora da hospedaria. E agora está aqui reclamando do seu futuro. Não, na verdade, estava pensando, por que você mentiu se não tinha nada para esconder? O que te faz pensar que tenho qualquer dever de lhe dizer a verdade? Talvez eu pense que a minha vida não deva ser da sua conta. Eu não estava perguntando sobre a sua vida. Eu estava perguntando sobre a morte do Vincent. Pensou que a morte dele e a minha vida estavam ligados? Sim. Não, mas eu não penso mais isso. A verdade é que eu não sou importante. Ele não era um adolescente apaixonado. Eu sei. Você sabia que ele era um gênio? Não. Não posso dizer que eu sabia. Bem, eu sabia. Ainda não está terminado. Tudo bem. Vejo você mais obrigado. tarde. Ele ainda está trabalhando. Terminou? E assim como meu pai, toda a vida dele ele tentou tanto ser um artista. Então esse homem duro, estranho, sem qualquer formação adequada, que tinha começado a pintar há alguns anos, consegue simplesmente pintar em 2 horas o que, coitado do meu pai, não conseguiria fazer, mesmo voltando para viver 2 vidas. Meu pai se trancou e os copiou por horas. Papai me disse que eu estava distraindo o Vincent do importante trabalho. Perguntou se eu queria mesmo ser a responsável por impedir que obras-primas nascessem. Claro que eu não queria. Então eu parei de vê-lo. Ou fingia
Não estar bem quando Vincent chamava. Logo depois disso, eles brigaram. Foi uma discussão terrível. Mas o que você... Não foi sobre mim, mas... Talvez minha retirada tenha azedado as coisas. O meu pai só foi vê-lo quando ele tinha uma bala na barriga. Está satisfeito agora? Pode me culpar. Pode culpar o meu pai. Você não é culpada. Não tem nenhuma parte nisso. Ele foi baleado por uns meninos. Um garoto chamado René Secretin. Não, eu estou falando sério. Eu sei que está. O René, sem dúvida, é um idiota, mas não é um assassino. Um idiota que bebia, que tinha uma arma, que andou por aí durante todo o verão com ele, mostrando isso na cara das pessoas. Que intimidava o Vincent. Que foi visto com o Vincent no dia da morte dele. E as coisas dele desapareceram. E não desapareceram por acaso. Não, deve ter sido outra pessoa. Deve ter sido. Tão solitário, Vincent resolve andar com adolescentes bêbados e ele leva um tiro? Ou atira em si mesmo pelo desespero da vida solitária? O resultado é o mesmo. De qualquer forma, em vez disso, ele poderia ter escolhido só pintar se eu tivesse agido diferente. Se ele e meu pai não tivessem discutido... Olha, não se importa se algum bastardo pode ter escapado depois de assassiná-lo? Quer saber tanto sobre a morte dele? Mas o que sabe sobre a vida dele? Eu sei que ele se esforçou para provar que ele era bom em alguma coisa. Sim. Ele se esforçou. E é por isso que eu levo flores para o túmulo dele. É tudo que eu posso fazer por ele agora. Ele apreciaria a beleza delicada do florescer. Mesmo de cada lâmina de suas hastes gramadas. Nenhum detalhe da vida era muito pequeno ou humilde demais para ele. Ele apreciou e amou tudo. Soltaram você, não é? Por causa da minha personalidade. Com você tentando manchar a reputação do seu amigo Vincent. Estou trabalhando nisso. Ah. Você deve ser o jovem que está esperando para me ver. Armand Rollo. Filho do grande Joseph Roland, um gigante do sul com alma de Dostoiévski. O quê? É como Vincent chamou seu pai e me contou tudo sobre ele. Contou? Sim, e sobre sua mãe, Leberkies, cuja canção de ninar poderia acalmar até as almas dos pescadores islandeses. Venha, Armand do clã dos Roland. Sente-se, bem-vindo. Luiz, bebidas. O que você quer? Vinho? Não, obrigado. Bebi toda a minha cota ontem à noite. Então, chá. Eu tenho a receita. Luiz, você sabe qual? Ouvi dizer que você fez muitas coisas interessantes nesses últimos 2 dias. Acredite, não foi a minha intenção. Eu só queria entregar uma carta. De um homem morto para um homem morto? Sim. Bom, eu não sabia disso quando me propus. Um cara que eu conheci em Paris disse que o senhor pode ter o endereço da viúva do Theo. Parece certo que a família deveria ter a carta. Bom, isso é o que diz o meu pai. Seu pai parece ser um homem responsável. Simpatizo com ele. Eu tenho que cuidar da saúde de grandes artistas. É um fardo. Eles não são almas pacíficas. Eu os entendo, porque também sou um artista.
É por isso que confiam em mim. E Vincent confiou em você também. Sim, ele confiou. Isso importa agora? Eu esperava que o senhor me dissesse. Dizer o que exatamente? Vincent escreveu para o meu pai 6 semanas antes de morrer. E ele disse que o sentiu completamente calmo e em estado normal. Por isso vim aqui, esperando que o senhor pudesse me explicar como ele foi completamente calmo e em estado normal para um suicida. Mas eu acho que sei a resposta para isso. Você sabe. E está familiarizado com a melancolia? Eu não diria isso. Os sofredores podem mudar de sentimento, sair de uma alegria maravilhosa para ficar preso num poço de desespero num espaço de 6 horas. Então, acho que mudanças são possíveis dentro de 6 semanas. Mas presumo que não é isso. A filha de Ravu disse que ele estava feliz aqui. E ela é qualificada para fazer um diagnóstico? Não, mas ela o viu todos os dias. Disse que ele estava calmo e parecia normal. Talvez parecer assim. Talvez ele fosse assim no início. Aqui está ele. Deixar o asilo tinha-lhe renovado as esperanças. Ele não queria muito. Que prazer vê-lo aqui. Apenas trabalhar um dia de cada vez. É bom conhecer. Encontrar uma pequena amizade. Tudo ficará bem. E ele encontrou uma pequena amizade? Da minha parte, sim. Seu amigo Tanguy disse que a estrela dele finalmente estava brilhando. E estava. Com cada nova tela, ele pintou uma estrela brilhando. Mas todas essas estrelas foram cercadas por uma solidão incomensurável. Você disse que ele tinha sua amizade e o amor de um irmão. Então, dessa forma, parecia que estava bem. E, no fundo, ele estava profundamente com medo do futuro. Ao bebê, sim? Dele próprio e do Theo. Venha cá, garotinho. Eu não acho que ele está respondendo. Ele sabia que Theo tinha gasto uma pequena fortuna nele. Vamos. O conhecimento disto fez estragos em Vincent. Com licença. Theo poderia ter uma casa assim com todo o dinheiro que ele tinha gasto com Vincent ao longo dos anos. Mas, em vez disso, o que ele tinha para sua nova esposa e o bebê. Quartos cheios de quadros que ninguém queria comprar. O maior medo de Vincent era que o fardo dele iria derrubar seu irmão. Então Vincent estava um pouco preocupado com o dinheiro. Não é que eles estavam morrendo de fome, não é? Ouça. Eu não acho que ele cometeu suicídio. Acho que ele foi baleado. Você falou com o Mazerri? Ouviu a história dele? De como o ângulo da bala estava errado? Que ninguém tenta se matar atirando no estômago? Bom, sim. O que impediria Vincent de fazer algo improvável? Quer dizer, cortar um pedaço da sua orelha e fazer um presente dela para uma prostituta é pouco provável, não? Não, mas tem esse rapaz, o René, que tinha uma arma, que intimidava o Vincent e foi visto com ele naquele dia. Eu estava ao lado da cama de Vincent naquele dia. E ele disse que tinha tirado em si próprio. E me disse que não culpava ninguém. Não era para culpar ninguém? Não lhe parece que ele estava tentando proteger alguém? Ele queria morrer, eu sei disso. Porque ele diria que não era para culpar ninguém, a não ser que ele tenha pensado que alguém seria o culpado. Ele disse isso porque havia alguém. Eu. Acho que ele se matou para salvar o Theo. Devido a algo que eu disse. Sabe, houve uma discussão. Eu disse algo que, como seu médico, nunca deveria ter dito ao Vincent. Mas ele me deixou furioso, dizendo que eu era uma fraude artística. De certa forma, eu sou. Eu queria desesperadamente ser artista, mas meu pai me fez estudar medicina e falhei em enfrentá-lo. Vincent disse que eu estava vivendo uma mentira, enquanto viveu e lutou pela verdade. Então, pensei no calor do nosso argumento. Tá bom, Vincent, eu vou te dar sua preciosa verdade. Eu sabia que Theo estava na fase terciária da sífilis. E qualquer estresse financeiro, emocional ou físico poderia matá-lo. Eu disse ao Vincent:
O que acha que o fardo de se preocupar com você faz com seu irmão? Provavelmente vai matá-lo. Esse é o preço da sua verdade. O preço de seu caminho como artista. Vale a pena? A discussão morreu aí. Vincent! Vincent! Vincent, volta! Vincent! 2 semanas mais tarde, eu estou sentado ao seu lado e ele morrendo. As únicas palavras que ele disse: talvez seja melhor para todos. Aqui. Uma carta por uma carta. A viúva de Theo guarda todas as cartas dele. Ela quer publicá-las. Eu vou garantir que ela receba essa. E lendo as cartas de Vincent para Theo, ela se deparou com essa aqui, que a emocionou demais. Ela copiou e a enviou para mim. Por que está dando para mim? Foi quando ele começou toda a jornada como artista. Pegue para a sua viagem. Obrigado, Dr. Gachet. Armand Roland, boa sorte. Muito obrigado. Sem problemas. Quem sou eu, aos olhos da maioria das pessoas? Um Zé Ninguém. Uma não entidade. Uma pessoa desagradável. Alguém que não tem e nunca terá qualquer posição na sociedade. Em suma, o nível mais baixo. Pois bem, mesmo se isso fosse completamente verdade, então um dia eu gostaria de mostrar pelo meu trabalho o que esse Zé Ninguém, esta não entidade, tem em seu coração. Procurei por você no bar. Alguma sorte com a frente de trabalho? Nada. O tenente Millier disse que eu deveria me alistar. Por quê? Bom, eu sou bom de briga. Não sou? Os Roland sempre foram bons de briga. O truque é saber pelo que você está lutando. O que está olhando é um outro mundo por lá. Algo que nós temos de contemplar, mas não compreender. Me faz lembrar dele.
Parece-me errado ter a vida arrancada por causa de um estúpido acidente. Ainda quero saber por que ele iria proteger aqueles rapazes. O que eu estou querendo saber é se as pessoas irão apreciar o que ele fez. Você estava me procurando? Ah. Isto chegou de manhã da Holanda. É da Jo, viúva do Theo. E no fim o Gachet enviou mesmo a carta. E ela ficou muito comovida pelo que você fez. Ela achou que você deveria saber disso, então ela fez uma cópia para nós. Ela mesma enviou. E ela diz algo a respeito. Tudo bem, me dá aqui. Na vida de um pintor, a morte talvez não pareça algo difícil de acontecer. Eu mesmo declaro que não sei nada sobre isso. Mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar. Por que, digo a mim mesmo, os pontos de luz no firmamento são inacessíveis para nós? Talvez precisemos da morte para alcançar uma estrela? E morrer de velhice para chegar lá a pé. No momento eu vou para a cama, porque é tarde. E desejo-lhe boa noite e boa sorte, de coração aberto, com amor, Vincent. Nos 8 anos entre começar a pintar e sua morte, Vincent pintou mais de 800 quadros, e apenas um foi vendido durante o tempo em que ele estava vivo. Postumamente foi proclamado o pai da arte moderna. Com amor, Van Gogh. Armand Roland mudou-se para a Tunísia, onde trabalhou a vida inteira na força policial. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Roland tinha uma ternura por mim, como um velho soldado teria por um jovem. Vincent Van Gogh. Ele sentiu tudo, pobre Vincent. Sofreu muito, o que o fez querer o impossível. Perret Tanguy. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. Adeline Ravoux casou-se com um estalajadeiro local. Mais tarde, ela foi procurada como testemunha ocular das semanas finais de Vincent. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Marguerite viveu solteira na casa de seu pai até sua morte. O quadro que Vincent fez dela, o piano, ficou pendurado na parede do seu quarto por 44 anos. Reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain. Quando a coleção do Dr. Gachet ficou disponível para a nação francesa, especialistas tinham uma tarefa: separar as cópias do Gachet dos originais de Vincent. Ele ficou famoso para sempre quando o retrato do Dr. Gachet pulverizou o recorde com a venda por 82 milhões e meio em 1990. Vi neste anjo da morte a imagem da morte, mas esta morte nada triste toma lugar em plena luz do dia, com um sol que inunda tudo como uma luz de ouro fino. Vincent Van Gogh. Tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still you're. Em seu leito de morte, um banqueiro rico, René,
admitiu ter atormentado Vincent impiedosamente quando era adolescente. René também afirmou que Vincent tinha roubado sua arma para atirar em si mesmo. You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Eu quero tocar as pessoas com a minha arte. Quero que digam, ele tem sentimentos, ele tem ternura. Vincent van Gogh. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged man in ragged clothes, the silver thorn of the bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know, oh, what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never